Falamos sobre comportamento profissional lá em Foz do Iguaçu e agora a gente fala especificamente sobre honestidade profissional. Do pequeno furto de um colega de trabalho a grandes fraudes e roubos contra a empresa, o que leva uma pessoa a praticar crimes dentro da organização em que trabalha. E além da demissão e do processo, como a empresa deve se comportar no momento em que a outra companhia pede referência do trabalhador, assuntos para o nosso consultor Bernd Entchef. Bom dia, Bernd. Bom dia a todos. Geralmente as empresas não denunciam esse tipo de situação, né, de fraude, de roubo dentro da... Infelizmente é verdade, porque na verdade a consequência disso que a gente percebe no dia a dia é um conjunto cultural que é muito difícil a gente romper, não é fácil romper. Veja, a nível de indivíduo, todos nós, como dizia o velho chefe índio ensinando seus netinhos, diz, olha, cada um de nós tem dentro de si dois lobos, um bom e outro mau. Aí o netinho perguntou, mas qual deles é o mais forte? Aquilo que você mais alimentar. Portanto, está inserido em cada um de nós a possibilidade de ser bom ou de ser mau. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a cultura, o ambiente que faz. Havia épocas em que ser religioso era a melhor coisa que tinha e todo mundo queria ser religioso. Hoje qual é o grande mote? É ter. Hoje ninguém está preocupado com quem você é. Eu quero saber o que você tem. E, portanto, ter iate, carro e, assim, bons empregos. E isso as pessoas vêm obtendo, não importando, inclusive, a velocidade, nem como eles fazem isso. Portanto, eles vão atropelando as pessoas e passando por cima. E o terceiro é a impunidade, que a gente está cansado de ver, não só no que diz respeito a autoridades, mas também nas empresas. Quando um cidadão, eventual, por alguma razão, furta alguma coisa, dificilmente são raras as empresas que abrem um processo de demissão de justa causa, vão na delegacia e fazem um boletim de ocorrência, abrem um processo com o indivíduo e o mais grave, quando alguém pede informações, eles não omitem a verdade. Na maioria das empresas, quando você vai hoje pedir uma informação sobre um cidadão que eventualmente tenha praticado isso, a informação vai dizer, nada a declarar. E por que as empresas, porque é tão difícil, né, a gente ouvir casos de denúncia quando o problema acontece dentro da empresa? Porque é uma se julga. Não é tão simples assim, né? Porque a gente tem que entender o contexto. Mas entendendo o contexto, a empresa que é roubada por alguma razão, e principalmente como funcionário, ela obviamente começa a achar que a sua imagem em relação ao mercado começa a ser manchada. Ou seja, os controles não estão adequados, não soube recrutar adequadamente, não tem sistemas de supervisão, de fiscalização, e isso pode enfraquecer a imagem da empresa e ninguém quer correr esse risco. Veja, mesmo nessas grandes fraudes que ocorreram recentemente nas grandes empresas aqui no Brasil, elas só foram para a imprensa em último caso, quando a imprensa foi lá, os jornalistas foram lá, incomodaram, quando não tinha mais nenhuma saída, aí eles fizeram algumas declarações e assim muito sucintas. A visão que se tem é que a empresa vai ser prejudicada, né? E na verdade são pessoas que estão ali dentro que não estão indo bem. É que na verdade o comportamento das pessoas é assim, vou lá, roubo uma vez, não acontece nada. Qual é a tendência? Faço a segunda vez. Na terceira vez eu pego, mas não acontece nada, está feito o círculo. Justamente parece que é aí que as empresas acabam prejudicadas, né? Porque claro que sim, porque vamos dizer, a pessoa que sabe que roubou numa empresa vai para outra. E qual é a tendência dela? Roubar também, se tiver oportunidade. E quem está dentro da empresa que viu que alguém que soube que foi roubado e não foi feito nada, qual que é a sensação? Uma sensação horrível. Aliás, recentemente falando com uma profissional, dizia assim, aqui na nossa empresa nós temos uma pessoa que desviou dinheiro do caixa. 9 meses depois essa pessoa foi readmitida. Eu não estou me sentindo mais bem nessa empresa aqui. Um absurdo isso aqui. E ela foi, todo mundo soube, e eu trabalho na tesouraria, e eu sei que ela desviou na época, tipo 10, 12 mil reais, ela parece que devolveu o dinheiro e com isso ela foi readmitida. Ora, o que acontece? Você reforçou a atitude negativa. Você acaba com toda a equipe, na verdade. Claro que porque geralmente alguns colegas sabem do que acontece, é isso? Não é? É verdade. É que, infelizmente, no Brasil é muito complicado essa questão de uma ação, de alguma coisa que se faça contra as pessoas. Existem muitos direitos para os criminosos, né? Eles têm direitos disso, direito daquilo. Inclusive os direitos do sigilo da justiça, que é um absurdo. O indivíduo que está no processo. Se lá na frente ficou comprovado que ele está inocente, ele está inocente. Pronto, acabou. E como deveria ser uma postura para parar com isso, sem criar um alarde muito grande? Veja, o que as empresas têm que começar a encarar a realidade. O cidadão fez alguma coisa, paga. Da mesma forma, quando alguém fez uma coisa boa, você não dá gratificação, você não dá participação de resultado, você dá comissões, você dá gratificações. E porque quando o indivíduo faz uma coisa errada, você também não o pune adequadamente, e de forma exemplar, para que todos percebam que naquela empresa é correto você agir de forma adequada.
e não cometer esse tipo de, infelizmente, de desvio de conduta, para a gente ser mais diplomata, né? O mérito tem que ir para quem trabalha bem, né? E com ética. Tem que ser dessa forma, e é assim que a gente vai conseguir, talvez, mudar essa cultura. Não é muito simples, não, mas a reflexão em cima disso aqui pode conduzir as pessoas e aos responsáveis pelas empresas a começar a ter atitudes diferentes. Obrigada, Bernd. Muito obrigado, bom dia para vocês, para todos nós, né?